puê, ele é típico da região de Yunnan, na China. E você tem 2 tipos básicos de puê. É o que a gente chama de raw e o que a gente chama de ripe. Sheng ou Shou. E a diferença é a seguinte, o puê, ele é um chá fermentado, as folhas são fermentadas. E a maneira que você faz essa fermentação é que você vai definir se é um ou se é o outro. Se for naturalmente fermentado, no tempo dele, a gente vai ter um raw puê. Como uma pessoa idosa, né, que vai envelhecendo. Isso aí, ou como alguns vinhos, Sim, que são vinhos de guarda também. Isso. O puê, Essa comparação é melhor. O puê, ele é um chá de guarda. Então você pode ter um Sheng de 2006, de 2008, de 2010. Quanto mais antigo ele for, mais valorizado ele é. Geralmente, quando você vai comprar um puê, principalmente um raw Sheng, ele vai ter o ano dele, da safra dele. Então, esse período que ele ficou guardado é o período que ele vai envelhecendo e ele vai fermentando. E a pessoa também pode comprar um puê, um raw, e hoje, né, digamos assim, foi produzido hoje, simbolicamente hoje, mas assim, no tempo do ano de 2019, e você vai deixar ele envelhecendo na sua casa, longe de umidade, luz, né? Com toda a proteção que um chá precisa, todo chá precisa disso. O raw mais ainda, porque ele vai estar nesse processo. Ele tá vivo ali. Completamente vivo. Ele vai ficar nesse processo durante um bom tempo. E você pode dizer, bom, vou tomar ele só em 2020, 2020. Você até esqueci que comprei, mas ele tá bem armazenado, tá bem guardado. E aí, de repente, você toma ele em 2025 e você vai ter um outro chá. Ou você pegou um pedacinho dele, tomou em 2019 e você vai tomando ele aos poucos, ele vai se transformando. Ele nunca vai ser, não é um chá que tem só um padrão e só vai ficar ali parado. Ele realmente modifica com o tempo. Notas, sabor, tudo isso. Show! Que é o ripe. Eu prefiro chamar de ripe. A Carol gosta de usar alguns nomes chineses. É legal as pessoas saberem. Eu acho porque quando você compra, geralmente você vai ver Sheng Shou. Alguns lugares você vê o ripe, também chamado de cozido. Isso seria uma tecnologia mais que os americanos usam, os próprios europeus? O ripe, o raw, eu acho que sim, né? É americanizado. E o ripe, o que acontece? Eles aceleram esse processo de fermentação. Então eles colocam lá o puê num ambiente mais úmido, fechado, as folhas todas ali úmidas, cobertas com um tecido, e aí ele vai ali fermentando naturalmente e você vai trocando. É um processo longo, né? Complexo, não é uma coisa que você faz em 2 dias. Leva uns 3 meses. Exato. E ele também vai ter uma guarda. E o legal dessa ideia de guarda, né, é porque você tinha ali na antiga rota do chá, você tinha a cidade de Pu'er. E era onde os chás ficavam guardados antes de irem para a rota do chá. Para serem vendidos. Isso, para seguirem na rota. Era um ponto de armazenagem. Então a armazenagem está ligada a essa ideia aí da fermentação, de você ter um chá de guarda, um chá antigo. Da espera, né? Isso. A guarda é isso, é esperar. Esperar para que aquele alimento se modifique com o tempo. Os queijos, muitos queijos são assim também, né? E aí, não sei se chegam a tantos anos, eu também não entendo de queijo. Eu acho que queijo tem queijo também tem uma situação guarda. assim. E você tem o seguinte, você tem, por exemplo, Pu'er, que é a cidade, ela não tem o H que a gente escreve aqui no Ocidente. A gente vê muito nos Estados Unidos você escrever Pu'er, P-U-E-R-H. Sim. E a gente por muito tempo escreveu isso. Nos Estados Unidos isso é comum. Ninguém vende tipo Pu'er se não seja com o H. Mas aí eu vi uma chinesa falando que o Pu'er que mora nos Estados Unidos e tudo, falando que o Pu'er era sem o H, porque o nome da cidade não tem H, e eu achei que fazia sentido. Então agora eu parei de usar. Agora eu tô falando, bom, eles são da China, eles são de lá. Se eles dizem que não tem H, quem sou eu para dizer que tem? Mas aí é aquela coisa, se você quer seguir essa regra ou não, isso já é indo bem dentro da cultura do chinês. É como a gente sempre fala, né? Fala matcha ou matcha, que é o chá verde moído, técnica japonesa. Cara, eu às vezes falo matcha, mas muitas vezes eu falo matcha para as pessoas me entenderem, não confundirem, achando com mate. Não tô falando mate. Então, é só para isso. Mas isso é um detalhe, eu acho. Acho mais importante é a gente saber fazer.
a gente, como especialista, a gente sempre pensa nisso, né? A gente tem que saber trabalhar um chá e a gente tem que saber apreciar ele. Então, pra mim, esse é o foco. Mas, lógico, se você quer se especializar também nessa parte de, pô, será que escreve pagar? E no detalhe do detalhe das questões, tanto China, Japão, todos os seus países, isso também é super legal. E aí você vai chamar um de show, o outro de... Sheng, tá vendo? O Sheng. E o que é importante saber? O Sheng, geralmente ele vai estar prensado. Ou em cakes de 357 gramas, ou em porções menores. Mas eu confesso que... Não, eu já vi. Sim, já tem. vi Sheng prensado de tamanho menor. Mas a verdade é que eu sempre vejo Sheng prensado, porque isso faz um sentido. Ele meio que... Quando ele é prensado, a umidade fica ali entre as folhas. Sim. E aí vai continuando o processo da fermentação. O importante é entender isso, que é um processo de fermentação, então tem micro-organismos envolvidos. Eu falei, por exemplo, com queijo, o queijo também tem, aí chama maturação, enfim. Não entrando nos outros universos que eu não entendo de queijo nem de vinho, mas no chá é totalmente diferente você falar de preto, de verde, de branco, de oolong, que não sofrem interferência desses micro-organismos do lugar. E na China a gente também tem aquele outro fator que às vezes um puê é produzido, seja ele raw ou ripe, Isso é muito legal. ele é produzido numa área, né, que tem todo o terroir, tudo que envolve aquelas folhas, aquela Camellia sinensis, ar, o solo, se tem mais mineral A, mineral B, o que acontece, como é que as pessoas tiram, tudo isso vai impactar na bebida final. E ele ainda tem um plus, que às vezes a guarda, como a Carol tá falando, é feita em outro lugar. E aí, dependendo daquele espaço, a guarda... Por exemplo, você tem puês que a guarda é feita em lugares muito mais úmidos. Do que da onde ele foi colhido. Tem gente que gosta disso no final, na xícara. Você sabe que você tem um puê muito mais úmido, que foi feita a guarda nesse local, porque ele tem mais essa coisa da umidade mesmo, do parece gosto uma do terra meio. molhada. Isso. A umidade é muito mais presente do que em outros puês. Tem puês que já... Aí ele foi feito a guarda num lugar onde é mais seco e o rio tal passa por perto, então isso vai fazer uma interferência. Porque tem puê até dizer chega, né? A gente fala região de Yunnan, mas é coisa pra caramba de produção de puê. É muita produção. E o ripe, ele, como é acelerado o processo de fermentação dele, você também consegue ter ele em folha solta. Você tem os cakes prensados e você também vai ter a folha solta.